Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para algumas trocas e compartilhamentos. E hoje eu quero trazer para vocês um tema muito caro para mim, um tema importante, e ele é aquele que abre, o nosso curso, a primeira aula do curso Coexistência. Nós vamos falar sobre o ser essencial e sobre o caminho de religação com aquilo que é mais autêntico, espontâneo e livre em nós. E para isso, eu quero trazer uma metáfora. Eu gosto muito de trabalhar com metáforas, porque eu acho que elas acessam lugares mais profundos, inéditos, e trazem aí uma linguagem não necessariamente linear, lógica, vamos dizer, a gente poder dialogar e conversar com os dois lados do nosso cérebro. Muito bem. Então, para falar sobre o nosso ser essencial ou o nosso ser na profundidade, eu quero trazer a metáfora da semente. Alguns queridos professores de Ayurveda me ensinaram a observar a natureza para a gente encontrar respostas para problemas complexos, para questões complexas. Não só as complexas, também as simples e corriqueiras do dia a dia. E eu recorro a esse recurso. Realmente, observar a natureza vai trazendo para nós uma série de respostas, de inspirações, de novas perguntas, E a nossa conexão com a natureza hoje, através dessa metáfora, é poder falar sobre um princípio organizador que nos rege, essa centelha, esse ser essencial, retratado então pela figura da semente, Então, como é que a vida se desenvolve e se desenrola? Como é que a vida se perpetua? Então, tem lá um princípio, um núcleo que, se bem nutrido, em condições, eu não diria ideais, porque não existe isso na vida e nem na natureza, mas condições propícias para o desenvolvimento dessa semente, ela vai germinar e cumprir aí o seu propósito, cumprir aquilo que ela veio realizar, aquilo que ela veio ser. Então, para falar e para fazer um paralelo desse aspecto em nós, vamos pensar que cada semente na natureza, sementes de árvores, sementes de árvores frutíferas, não frutíferas, de arbustos, plantas, vegetais, elas carregam dentro delas um código. Elas carregam dentro delas um potencial de vir a ser. Então, de uma forma muito óbvia, lógica, a semente de uma macieira certamente vai nos levar aí para o desenvolvimento de uma árvore de maçãs. Mas, Luciano, isso é claro, sim. A gente vai desenvolver um pouco mais e vocês vão poder compreender aí algumas nuances interessantes. Então, essa árvore vai vir a se desenvolver, ela tem no seu código um caminho impresso, É forte essa palavra, mas talvez a gente possa trazer nesse contexto um destino a realizar. Muito bem. Agora, em que condições essa semente foi plantada? Condições do solo, nutrição, Qual é a base desse solo? Sol, chuva, entre outras condições. Porque determinadas sementes, elas vão se dar muito bem, por exemplo, num ambiente desértico. Ou, por exemplo, no sertão, trazendo aí uma mesma imagem. Outras, por exemplo, em solo amazônico, outras
no vasinho de casa, né, em São Paulo, no Rio, Salvador, são infinitos caminhos, né, e ao mesmo tempo locais aonde esse potencial pode ser aflorado ou não, aonde toda a promessa que aquela semente carrega em si pode encontrar condições que favoreçam ou não. Então, a partir disso, a gente pode começar a traçar alguns paralelos com a nossa jornada, né? A nossa jornada de autoconhecimento, a nossa jornada na coexistência, a nossa jornada de vida. A primeira delas, né? Olhando para a tua história, e eu diria, tua linhagem ancestral, concepção, nascimento, primeira infância, adolescência, são aí diversos fatores e, enfim, influências que vão determinando esse solo aonde a tua semente, aonde o teu potencial de vir a ser se inseriu. E essas condições vão definir, né, eu diria, criar determinados contornos que vão dizer se houve, então, um caminho e um espaço mais favorável à expressão daquilo que é autêntico, daquilo que é o seu potencial, ou se, por outro lado, houveram muitos atravessamentos, nãos, limitações. E aqui eu acho importante trazer um aspecto. A vida, ela é repleta de limitações. Ela é repleta de nãos. Então, nós não estamos falando aqui de condições ideais, novamente. A gente está falando de um espaço favorável, propício, que estimule ou não. Ainda assim, né, nos casos onde não houve esse estímulo, como é possível o resgate, a religação com esses aspectos mais essenciais? É disso que a gente está falando, né? Então, é importante, quando a gente fala dessa relação do eu comigo, né, que é o primeiro pilar da coexistência, sendo um deles o autoconhecimento, o quanto você já visitou a sua história, né? E conhece, então, um pouco desse solo onde você pode se desenvolver, onde você pode aflorar determinadas características, traços ou não. Né? O que eventualmente ficou censurado, em potencial, e que a qualquer momento pode ser encarnado, pode ser trazido, né, à tua realidade, sempre é tempo. E quais aspectos foram amplamente estimulados e desenvolvidos? Então, essa é uma primeira reflexão importante, né? A segunda, e geralmente os alunos dão muita risada, porque eu digo o seguinte: tem sementes de macieira querendo ser sementes de girassol. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que muitas vezes nós criamos e vamos sustentando ao longo da vida referenciais externos. Então, nós nos comparamos, nós nos julgamos, e nós vamos criando aí uma série de ideais, uma série de tenquês, uma série de deverias, para a gente poder se adequar. E a grama do vizinho sempre nos parece mais brilhante, mais bonita, né? Então, essa referência à semente da macieira com a semente do girassol vem nos dizer sobre um acolhimento de quem somos,
né, dos nossos potenciais e também dos nossos limites. E poder acolher e olhar a beleza da diversidade humana e da própria natureza, trazendo de novo, né, esse olhar do homem com a natureza. Tudo na natureza tem um lugar, tem uma função específica, e elas são interligadas, são interdependentes. Então, não tem necessariamente um espaço de sobreposição. Percebam que há uma dança fluida e muito bem arquitetada, né? Com funções, novamente, complementares. Vamos olhar para os 5 reinos que compõem, né, estruturam a vida no planeta Terra. Cada um tem o seu lugar. Então, poder falar, poder assumir, né, bancar, esses são os meus traços, esses são alguns dos meus potenciais e também defeitos. Essa é uma palavra que eu não gosto muito. Vamos trazer... Volta. Limitações, aspectos a serem desenvolvidos, sombras. Tudo isso fala da nossa totalidade. Então, nós vamos nos distanciando desse eu sou, né, ou desse princípio mais essencial, mais profundo, quando o nosso referencial passa a ser direcionado pelo externo. Um externo que começa pelo social, cultural, vigente em cada época, um referencial externo que começa também com mitos, mandatos e lealdades familiares, às vezes com destinos já pré-estabelecidos, por exemplo, meu filho vai ser um palmeirense. Estou falando isso até por experiência aqui, vindo de uma família italiana. Nem sei se exatamente esse era um pré-destino, vou consultar, mas é isso. Já ao nascer, né, ao chegar no sistema familiar, nós somos inseridos aí também em dinâmicas, projeções, desejos não realizados. Então, tudo isso vai formando aí uma grande alquimia. E aí tem todo um caminho de desenvolvimento, de desidentificação, né, de individuação, para a gente retornar a esse princípio mais íntegro, integral de nós mesmos, né, a esse aspecto mais essencial. Então, eu imagino que alguns de vocês devem se perguntar: Luciano, eu há muito tempo não encontro um sentido na vida. A cada manhã é difícil acordar com motivação, acordar com o meu sim, né, ao dia, à vida. Por outro lado, outros podem dizer: Luciano, eu vivo um conflito grande, assim, uma angústia. Por vezes eu quero um caminho, por vezes eu desejo um outro caminho, mas é difícil eu escutar o que realmente eu quero, né? Talvez alguns de vocês se identifiquem com essas falas. Outros, por exemplo, outras, podem sentir aí uma falta de vitalidade no corpo, assim, às vezes uma certa letargia, uma certa falta de movimento, procrastinação, uma falta de brilho, de vigor, né? Veja, não vamos tomar isso só como um fator isolado, né, ligado aqui ao ser essencial ou não. Podem ter inúmeras outros aspectos, como questões de saúde, emocionais, enfim. Mas
por exemplo, essa falta de vitalidade, esses conflitos e angústias que fazem parte da vida, às vezes essa falta e desconexão com esse elan que nos faz acordar e falar assim, esse dia vale a pena, podem estar associados, entre outros fatores, né? Sempre lembrando, nada é preto no branco, né? Existem aí muitos tons intermediários, podem remeter a uma desconexão da pessoa consigo, da pessoa com seus valores essenciais, da pessoa com a clareza daquilo que dá sentido, dá significado à jornada dela aqui. Essa jornada aqui é efêmera, né? E nós aprendemos isso através dessa pandemia. O quanto a vida é frágil, ela é efêmera. Então, o que nós vamos fazer nesse intervalo de tempo entre o nascimento e a morte, né? Qual é o sentido que nós vamos dar? Como é que a gente vai animar a nossa vida? Animar no sentido de ânima, de alma, né? Trazer alma para os nossos dias, trazer alma para a nossa vida, para cada atividade que a gente exerce. Porque nós podemos trazer ali, né? Um espírito, trazer inspiração ou fazer atividades de forma automática. Então, a religação com aspectos, né? Vamos resgatar aqui o tema da metáfora da semente, voltando a nutrir a nós mesmos, a nutrir as nossas necessidades, a nutrir os nossos desejos. E aí, talvez vocês se perguntem, Luciano, qual é o caminho disso? Como é que eu começo a nutrir e a me religar? Escutando aí um grande mestre, o teu corpo. Né? O teu corpo, as tuas sensações, o teu mundo emocional, e começando a observar o que te move, o que te anima, o que te traz prazer, satisfação. E por outro lado, o que te esvai, o que te pesa, o que você sente que faz, mas já não tem sentido em fazer. E aqui tem um importante elemento, né? Nós não estamos falando de uma vida exclusivamente direcionada pelo princípio do prazer. Não. A gente está falando de um fino equilíbrio entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Entre estar em contato com aquilo que é importante, faz sentido e me traz prazer, realização, e também em contato com os limites, com as frustrações, com os nãos do mundo, com as diferenças, porque o meu impulso, né, impulso primário, que vai em direção à vida, vai encontrar fronteiras, vai encontrar barreiras, e aí como nós lidamos com cada uma delas, né? Nós podemos recolher esse impulso primário, e isso fica então latente, né, diante desse atravessamento. A gente pode criar caminhos e encarnar uma parte do nosso desejo frente aí às limitações da realidade, que são intrínsecas à vida. Ou a gente pode, então, em alguns casos, negar, né, esses limites e ficar só nessa conexão e nessa busca por aquilo que nos dá prazer. E esses são elementos que vão afetar diretamente a nossa capacidade de coexistir. Por que nós estamos falando, então,
sobre a metáfora da semente, sobre a religação com o nosso ser essencial e qual é a ligação disso tudo com a coexistência. Então, quanto mais em conexão comigo, com os meus valores, com aquilo que importa, né, e dá sentido para mim, é possível que eu também comece, é possível, não é uma regra e nenhuma verdade, que eu comece também a abrir espaços de escuta, de compreensão das diferenças, poder compreender que o outro também tem diferentes necessidades, diferentes limites, e como esses processos podem se articular, né? Como, então, eu posso me conectar com a minha autenticidade em conexão com a autenticidade do outro? Como é que eu posso estar no meu movimento fluido e espontâneo em conexão com o movimento fluido e espontâneo do outro? Porque certamente vai haver aí a necessidade de determinados ajustes, acordos, contratos. Então, o importante é que a gente possa lembrar que existe dentro de nós essa centelha, essa chama, e o quanto nós estamos nutrindo, o quanto nós estamos, de fato, regando todo dia, né, esse aspecto em nós. Porque se nós vamos nos desligando, né, nos afastando daquilo que nos traz sentido, a gente começa a se esvaziar, né? A desanimar, né? Sem ânima, sem alma, sem o princípio que traz vida, né? Que anima o nosso corpo físico. Então, eu proponho agora que a gente faça uma prática em conjunto, né? Abrindo um espaço para você olhar para si, para você talvez refletir e começar a trilhar aí um caminho de religação e de escuta de si próprio. Então, encontra aí uma posição bem confortável, na tua cadeira, no teu sofá, na tua cama. Procura relaxar, fazer um contato com a tua respiração. Talvez você possa fechar os olhos. Isso. Para entrar em contato com o teu mundo interno. Observar a tua respiração. Sentir os limites do seu corpo. O volume que o teu corpo ocupa nesse espaço onde você estiver. Isso. E deixa vir na tua tela mental uma retrospectiva de imagens que te lembrem, que te tragam a sensação corporal de prazer, de expansão, de satisfação. Imagens de situações, de cenas, onde você pôde viver isso. No trabalho, em casa com a família, com amigos, talvez com seu animalzinho de estimação, em meio à natureza. E o que mais chegar. Observe, ao longo da tua vida,
que te ligou com essas sensações. Isso. E vai acolhendo, dando lugar para isso. Respirando e também observando como o acesso a essas imagens, elas ressoam no teu corpo. Que tipo de resposta chega? Vou dando aqui esses momentos de pausa para você poder aprofundar. Vai observando, então, que cenas chegam. Por outro lado, e aqui a gente vai ampliar para o potencial, para o vir a ser, ainda nesse contato, né? Com os teus olhos fechados, interiorizada, interiorizado, interiorizade, vamos incluir, né? O que ainda eu sinto desejo de fazer ou realizar? O que ainda não foi possível ou eu censurei na minha própria experiência? Se abra, deixa chegar, sem muitas censuras ou não pode. Agora é o momento de ampliar, né? De permitir o acesso. Deixa vir essas imagens. Isso. E vai observando como tudo isso reverbera no teu corpo. Muito bem. Você pode, em casa, com amigos, amigas, reproduzir essa dinâmica, esse simples acesso a você mesmo, você mesmo, e ver o que vai chegando, né? O que vai se revelando para você. Esse é um passinho, né? Um tira-gosto nesse caminho de religação, né? Então, aqui trazendo uma síntese do que a gente trocou, né? Tratou hoje, falamos aí sobre a profundidade do nosso ser, sobre o nosso campo de potenciais, também de limitações, e sobre singularidade, sobre autenticidade. Falamos que cada um de nós tem aí um projeto, um caminho de vir a ser, um caminho de desenvolvimento. E quanto mais próximos, quanto mais na escuta de nós mesmos, né, das nossas verdades, daquilo que ressoa conosco, a gente pode, então, abrir espaços de religação com esse ser essencial, né? Com a matéria-prima dessa semente que cada um de nós é, e que ao longo da vida vai florescendo, né? Vai se expressando de diferentes formas. Então, como a gente está cuidando, nutrindo, regando, né, os potenciais que residem nessa semente, né? Nós partimos de uma visão não determinista, ou seja, se não foi possível isso,
num ambiente primário de infância, de maternagem, né, um espaço propício ao desenvolvimento, né, desses aspectos. E sabemos que a realidade da vida é essa, né? As faltas, os atravessamentos e os nãos, eles fazem parte, né? Como é que, então, a gente pode se religar e trazer novos sims à vida, novos sims ao nosso potencial inato, aspectos que a gente pode revelar e expressar ao longo de toda uma jornada da vida. Isso fala do cultivo de uma melhor relação conosco, que sem dúvida é a base para uma melhor relação com o outro e com a própria vida como um todo, né? Estamos falando aí de coexistência. Então, depois me conta o que você sentiu, pensou, refletiu sobre esse conteúdo, sobre esse vídeo. Vamos trocar. Como todos sabem, o Movimento Coexistência é uma plataforma viva, pulsante, onde a gente troca, né? Eu compartilho, aprendo com vocês, ressignifico, trago novos conteúdos, que a gente possa viver a partir desse intercâmbio, tá bem? Então, até a próxima oportunidade. Obrigado.